Terceira série, vamos dar uma estudadinha em mecanismos de reações da química orgânica. Ok? Então, primeiro a gente precisa conhecer alguns termos. O primeiro é o nucleófilo. Nucleófilo é aquela molécula que ataca um carbono, tá? Pode ser íons, moléculas neutras, e é representado por isso. O grupo abandonador é íon, moléculas estáveis. Ou seja, aquilo que é atacado, alguém saiu de lá. E esse alguém, esse grupo abandonador. Geralmente é uma base fraca. Quais são os parâmetros? O cinético, relacionado à velocidade, tem a ver com o nucleófilo. E o termodinâmico, tem a ver com o equilíbrio desse composto orgânico. Então, orgânico ou não, sulfurado, isso vai depender dos grupos abandonadores. Então, existe o SN2, SN1. O próprio nome já diz. SN é a substituição nucleofílica bimolecular, representada por SN2. São reações de substituições rápidas, onde envolve o haleto e a concentração desse nucleófilo, que são de segunda ordem. Vocês estão vendo o haleto, então tem a ver com velocidade. Então, as concentrações são importantes, tanto do haleto como do nucleófilo. Ocorre em uma única etapa. Então, a reação é rápida, como eu falei, uma etapa rápida. Ataca diretamente o carbono e atua como uma base. A outra, a atração que ocorre entre as cargas. Como isso funciona, né? Vamos lá. Eu coloquei um quadrinho para vocês lembrarem que o nucleófilo, os melhores nucleófilos são os das bases fortes, isso relacionado a SN2. O de base fraca são os piores. Se são piores para SN2, é lógico que são melhores para SN1. A outra observação é que os carbonos sp3, que são os carbonos quaternários, não é isso? Lembram? Se tiver ligado a 4 carbonos. Eles envolvem, tá? Essa reatividade. E o sp2 e sp não. Porém, quando a gente vê a palavra reatividade, o que isso significa? Para SN2, os melhores são os metil. Lembram o que é metil? CH4 é só um carbono, não é isso? Aí vem carbono primário, carbono secundário, carbono terciário. Ou seja, primário que está ligado com outro carbono, secundário com 2, terciário com outro. Então, o que acontece? Os metil são os melhores, ó, maior. Então, SN2 atuam melhor em carbonos metil, primário, secundário, terciário. Vamos tentar entender isso. Indo para a reação, como eu falei para vocês, é uma reação rápida. Alguém entra e outro sai. Então, o que acontece aqui? Vocês estão vendo? Existe uma base, tá? Olha só, voltando aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Ela é uma base forte. Por isso que tem que ser uma reação SN2. Então, toda vez que vê os sinais, é lógico que é algo forte. Então, o que acontece? Ela vai atacar esse carbono. Quando ele atacar esse carbono, alguém tem que sair daqui. E quem é que vai sair? O hidrogênio ou o cloro? O cloro é mais eletronegativo. Então, essa ligação aqui, ela vai se partir. Só que ocorre uma coisa chamada intermediário, que é uma ligação parcial. Quando a hidroxila entra, que esse sinalzinho aqui se transforma nessa ligação, porque são 2 elétrons livres, aí você percebe, ó, que esses 2 elétronzinhos, ó, se transformam nessa ligação. E essa ligação, ó, ela vai ser o quê? Quebrada. Só que isso acontece em milésimos de segundos. E o que ocorre outro detalhe. Vamos logo para a finalização aqui. Quando essa hidroxila entra, quem é que saiu? O grupo abandonador, o cloro. Quando ele quebrou isso aqui, essa ligação foi quebrada, esses 2 elétrons foram para o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tem 8. Então, esse 8, esse negativo, simboliza que ele está o quê? Estabilizado, não é isso? Então, essa ligação foi para ele. O outro detalhe, ó, hidroxilentou, é que se você perceber, ó, é como se fosse um espelho. Esse aqui é o reflexo, ó. Isso. Como ele é um carbono, tá, central, ele inverteu, ó. Então, isso ocorre nas ligações SN2, embora ele não seja, lógico, tá, um carbono quiral, que é aquele que apresenta 4 ligações diferentes. Pois bem, pois vamos tentar utilizar isso aqui, ó. Imagine essa reação. Sódio e iodo, iodeto de sódio, ó, bromo e um metil, não é isso? Quem é que vai sair daqui? De cara, a gente já sabe, né? Ó, 3 hidrogênios e o bromo. Quem vai sair é o bromo. Quem é que vai entrar desses dois? O sódio ou o iodo? Eis a questão. O que vocês acham? O iodo, ele é o quê? Reativo, ok? E você imagina que o bromo. Então, quem vai entrar aqui vai ser um iodo, certo? Poderia ser o sódio? Sim, o sódio ele é o quê? Positivo, não é isso? Por si só ele é positivo. Porém, quando esse senhor sair, esse aqui vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar positivo, isso aqui vai ficar negativo. Lembra das cargas? Então, quem é que vai entrar nele aqui, ó? Vai ser o iodo. Então, vai ficar 3NaBr. Ok? Uma coisa rápida. Então, toda vez que eu tenho um carbono primário, ou, tá, no caso dele aqui, como se fosse um metil, isso é uma ligação SN2, uma reação, desculpa, uma reação SN2. Outro exemplo, eu tenho esse senhor aqui, tenho água, tá? Esse aqui é um ácido, e isso aqui é uma base. Aí você percebe que depois ácido e bases. Beleza, o que é que acontece aqui? Quem é que sai, quem é que entra? Tem um detalhe que ficou faltando aqui, um elemento. Vamos colocar um hidrogênio. Então, quem é mais fácil de quebrar aqui? Vou colocar o hidrogênio, viu? Não é uma ligação com os outros metil. Vai ser com esse hidrogênio. Então, eu vou partir essa ligação. E quem é que vai entrar aqui? Se eu tenho água, quem é que entra? Só pode ser quem? Então, vocês imaginam, né? Aqui a água. Isso aqui, quando sair, vai ficar positivo. Só que é rápido. Tá? Perdeu o hidrogênio, ficou positivo. Nesse caso aqui, da água, se ele aqui é positivo, esse aqui, o que é que acontece? Essa ligação, ela parte para o hidrogênio. Vai ser quebrada. Esse hidrogênio, ele vai ficar positivo. E a hidroxila vai ficar negativa. Então, quem vai entrar aqui vai ser a hidroxila, OH. Porém, eu tenho H2, duas moléculas de H2O, né? Então, vai formar o quê? H3O+, porque esse hidrogêniozinho que saiu vai se ligar com um desses hidrogênios, com essa água, e vai formar um H3O. E esse outro vai ficar OH-, assim. O que vocês acham? Porque sobrou H2O, sobrou, H+. Esse H+, ele vai ficar aqui H3, ó, H3. No entanto, o que que acontece aqui? Vai sobrar OH-. Ó, o OH- entrou, sobrou um H daqui. Tem outro H aqui. Um H vai se ligar ao hidrogênio. Então, eu tenho 2 H. Tem o H que saiu daqui, certo? E o H que foi quebrado aqui, para formar esse OH aqui. Então, vai sobrar um H+ aqui, tá? E não um OH-. O OH- está ligado já. Então, são reações rápidas, chamadas de SN2. Por isso, por ela ser uma reação rápida, você tem o quê?
um gráfico que mostra a energia de reagente de formação de produto, onde aquilo que eu mostrei para vocês, aquela ligação parcial, é o P, o topo do gráfico. Então, como é só uma única etapa, isso aqui é o complexo. Vocês lembram de cinética? Complexo ativado. É algo rápido, tá? Alguém entra e alguém sai. Eu estou fazendo por etapas aqui só para vocês poderem entender. Porque vocês não viram aqui, né, um espaçozinho. Só tem o reagente e o produto. Reagente e o produto. Eu não coloquei como essa parte. Então, olha só. Cuidado com isso aqui. O que são efeitos histéricos? É quando esse nucleófilo, ele tem o iodo, como eu falei para vocês, ele é grande, né? E o flúor, ele é pequeno. Então, o que é mais fácil de entrar? O pequeno, é lógico. Porém, quando ocorre uma solvatação, ocorre um efeito invertido. O iodo fica mais fácil de entrar. Então, por quê? Porque ocorre uma interação e a energia potencial é reduzida, promovendo assim menos reatividade. Quando a gente fala de solventes próticos, é porque ocorre diferente esses efeitos. Então, o grande fica mais fácil de entrar, tá? Do que o pequeno. E assim ocorre. Então, cuidado com isso. Solventes próticos e solvatação, elas invertem, tá? A ação do nucleófilo. É lógico que isso eles não vão detalhar no mecanismo para vocês. O importante é vocês entenderem só isso. Solventes próticos e solvatações ocorrem efeitos estéricos invertidos. SN1. Agora vocês vão perceber a diferença. No SN1, ó, vocês já viram que o haleto é a concentração do haleto, não tem um nucleófilo. Logo, ele é de primeira ordem. Ok? O grupo abandonador abandona. Depois ocorre o ataque. Então, lá, vocês viram que quando ocorre o ataque, o abandonador já está saindo. Então, um entrou por trás e o outro está saindo pela frente. Aqui, não. O grupo tem que sair primeiro, forma o carbocátion, que é aquela carga carbono positivo, aí depois que ocorre o ataque, por trás ou pela frente. Lá não, só ocorre por trás. E tem as rancemizações, que são isso, são enantiômeros ROS, que estão relacionados com a formação de minoritários e majoritários. O que significa isso? Quando ocorre uma reação, pode ter dois produtos. Esses dois produtos estão em porcentagens diferentes. Um tem a maior proporção de ser formado do que o outro, tá? Isso não ocorre no SN2. Só ocorre no SN1, na substituição. E vocês perceberam, né, que é uma substituição. Entrou, saiu. Ok? O que era no início, ó, não é o do final. Houve uma substituição. Tá em todos eles, ó. Saiu o bromo, entrou o iodo. Ocorreu uma substituição. Saiu o hidrogênio, entrou uma água. Aí vocês lembram lá de reações que eu falei para vocês. O que é isso aqui? Tá? Isso aqui é uma halogenação, né? A substituição por halogenação. Aqui é uma substituição por hidratação. Entrou o H. Hidratação. Então, aqui a reatividade ocorre ao contrário. Os carbonos terciários são os mais reativos que o secundário, que os primários, que o metil, ó, como é o contrário. Então, um carbono terciário é mais reativo. Lá a gente trabalhou com carbonos primários, ou metil. Então, aqui o que acontece? Vejam bem, vamos devagarzinho. Eu tenho meu composto. De cara, quem é que vai sair? O bromo. É lógico que ele vai sair. Então, quando ele sai, ó, vou fazer um pouquinho maior só para vocês perceberem. Vocês viram aqui que formou o carbocátio. Carbocátio é positivo. O carbânio é negativo. Tá? Então, olha só. Vocês perceberam que formou o carbocátio. É uma etapa lenta. Por quê? Porque exige muita energia de ativação. Então, a primeira etapa, opa, eu já botei aqui, etapa 1, ela é lenta. Aí forma o carbocátio, aí vem a segunda etapa, que ela é rápida. Pode existir outras etapas que também serão rápidas, tá? Vai depender de que produto você vai formar. Porque pode ter uma rearranjo, a gente vai já ver o que é um rearranjo. Então, como é que esse carbocátio formou? Olha só o detalhe daqui, ó, a setinha de cima, tá? Que vai para lá é menor, porque é lenta. Então, ó, eu não posso cortar assim, bem no meio.
Não, eu tenho que cortar aqui, ó, na lateralzinha, para identificar que os elétrons que estão aqui e aqui vai só pro bromo. É por isso que ele fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tá eletronegativa e estável, porque completou a regra do octeto. Quando saiu os elétrons daqui, ele ficou com a perda de um elétron, então formou um carbocátion. Pronto. E aí o que acontece? Lá na SN2 não tinha isso. Agora, como ele está livre, o que vai acontecer? O nucleófilo. Aí vocês têm outro detalhe. Eu vou lá na página inicial para vocês, ó. Lembra disso aqui? Isso aqui tinha a ver com SN2. Por causa das carguinhas, ó. Significa que são bases fortes. Já na base fraca, como eu havia falado para vocês, que é SN1, você percebe, ó, que elas estão sem a carga, né? Significa dizer que os seus elétrons, ó, nitrogênio, ok? Ficam com esses elétrons livres, fica mais fácil de fazer a ligação de SN1. Aí, o que acontece aqui? É a ligação? Não, é, ó, a nuvenzinha, né? Vai se ligar aqui. Quando você faz essa ligação, você percebe que a ligação é rápida. E olha só, os elétrons que estavam aqui, os dois pares, um par sumiu porque formou essa ligação. Então, essa ligação formada é esse par aqui, ó, quando ligou no carbocátion. Aí você percebe o seguinte, que o oxigênio está com um hidrogênio a mais, tá? E o que acontece? Ele vai ter que perder um desses hidrogênios. Aí é outra etapa. É uma etapa rápida, sim. Então, vai vir outra água e vai agir em cima desse hidrogênio, porque vai haver uma quebra e essa ligação vai vir para o oxigênio, por causa dos elétronzinhos que vão ser, ó, formados. Aqui tinha 2 elétrons, agora tem um. Então, formou o composto. E esse hidrogênio se ligou à molécula de água, formando H3O+. Viu como é fácil de identificar? Então, na SN2 é algo rápido. Entrou, saiu. Tem a transição. Aqui não, vai por etapa. Formou o carbocátion. Há o ataque do nucleófilo, sendo que é uma base fraca, não tem carga. Se não tem carga, é uma base fraca. Aí depois eu tenho que tirar esse hidrogênio daqui com a ação de outra molécula de água para a formação desse produto. Então, é uma etapa que vocês conseguem identificar. Patrícia, mas como é que eu vou conseguir identificar logo de cara? Olha só, eu tenho um carbono terciário. Carbono terciário, a reatividade é maior, então SN1, ok? E aí eu coloquei para vocês os gráficos. O que é um rearranjo, como eu havia falado para vocês? Rearranjo é quando existe a história da porcentagem. O que é mais em porcentagem formado. Esse senhor aqui, ó, majoritário, minoritário. O que é que acontece? Vocês estão vendo aqui, eu não vou fazer por etapas. Que tem uma dupla aqui. Essa dupla, ela deixa de existir, porque vai agir o HBr, não é isso? Quando esse HBr entra, o hidrogênio, ele entra aqui, e o Br entra nesse segundo carbono. Isso é chamado de regra de Markov-Nikovny. Sempre vocês vão fazer isso. O hidrogênio vai para o carbono primário, age em cima do carbono primário, e o halogênio, ou OH, vai agir em cima do carbono secundário, que é o que formou aqui, ó. O hidrogênio entrou e o bromo entrou no carbono secundário. Porém, em reatividade, tá? E em força, tá? De proporções de formação, quem se forma mais de forma majoritária é esse. Que esse rearranjo, vocês percebem que o bromo está no carbono 2, não é isso? E ele se deslocou para o carbono 3, entre aspas, né? Que vai depender da visão aqui, se pode ir um para cá ou para cá. Então, o que acontece? Por que esse bromo se deslocou para cá? Por que aqui é mais reativo, é mais majoritário que esse? Porque aqui eu tenho um carbono secundário, ó. Carbono secundário, está ligado a 2. Nesse carbono aqui, você percebe que ele está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, ele é mais fácil ser formado aqui
o bromo vai ser transferido para cá e o hidrogênio para cá, tá? Vai ocorrer esse rearranjo, e aí o bromo vem para o carbono terciário. Então, por quê? Lembra lá, ó, carbono terciário é reatividade, então é mais reativo aqui no carbono terciário que no secundário, do que no primário. Porém, existe uma coisa chamada a reação de Markov-Nikodym, é isso? Rearranjo. Mas quando tiver a ação de um peróxido, não esqueçam disso. Não esqueçam disso, por favor. Isso aqui é questão de Enem. Quando ocorre a ação de um peróxido, se ele tivesse botado uma setazinha bem aqui, aí botado peróxido, o que vocês iam fazer? Olha só o que ia acontecer. Ia formar isso. Ó, CH3, o hidrogênio, preste atenção. CH e aqui o CH2, não é isso? Só que aqui ele ficou CH3 porque recebeu o hidrogênio. Só que quando vocês ouvirem essa palavra peróxido na reação, o bromo ou a água, seja lá quem estiver reagindo, vai entrar no primeiro carbono. E não ocorre rearranjo. E o hidrogênio vai entrar aqui. Ele inverte a reação. E não ocorre a formação de minoritários e majoritários, ok? Entrou peróxido, o bromo vai entrar no carbono primário. Não esqueçam disso, tá? Até marcar de novo aqui. Carbono primário, com a ação do peróxido. Ok? Tem peróxido no meio, bromo ou a hidroxila entra aqui. Ó, aqui, ó. Uma reação. Então, vocês lembram lá? Tem que ser tudo por etapas, não é isso? Então, primeiro vai sair quem? De um carbono primário, um carbono secundário, ou um carbono primário de novo. Quem vai sair da onde? Então, vamos lá. Inicialmente, seria um carbono primário, né? Não? Só que a reatividade dele é melhor no secundário. Então, quem sai é esse senhor aqui, né? Esse senhor aqui. Ok? Ele vai sair. Quando ele sair, ele vai ficar o quê? Ó, H3C, C+, CH3 e o CH. Ok. Aí vem quem? A senhorita água, não é isso? Com os parezinhos, ó, entrou aqui. Eu vou fazer um pouquinho menor. H3C, ó. Ó, o H pra cá, um H pra cá e os dois pontinhos aqui. E o CH3 aqui e o hidrogênio, ok? O que a gente faz agora? Vai ter que abandonar um desses hidrogênios, né? Para esse hidrogênio sair daqui, outra água vai vir. É isso? Ou esse outro hidrogênio vai ficar aí vacilando? Então, vai ser outra água, né não? Essa água vai atacar esse hidrogêniozinho aqui. Para que ocorra essa quebra e vá formar CH3, OH, os pontinhos e o H. Como ocorreu lá, vai ficar um H3O mais, ok? Então, vocês viram, foram por etapas, e aqui é um carbono secundário. Poderia ocorrer um SN2? Sim, pode sim. Por quê? Porque você percebe que eu estou trabalhando com carbono secundário. É por isso que eu trabalhei aqui com carbono secundário, para vocês perceberem isso. Então, tanto pode ser SN1 como SN2. Mas como eu estou usando uma base fraca, então a gente está falando de quem? De um SN1. Se tivesse um negativozinho aqui, aí seria, ou seja, o OH negativo seria um SN2. Não esqueça da história do peróxido, viu? O BR não fica no carbono secundário, ensino primário, quando ocorre o peróxido. Como identificar os mecanismos? Quando for um carbono quiral, sempre o SN2 vai ocorrer uma inversão, aquela história lá. Se estava para cá, esse OH, aí ele vai ficar invertido assim.
Você percebe, tá? Nos desenhos. Racemização vai formar o que? Majoritário e minoritário. Rearranjo só ocorre com quem? SN1. SN2 não ocorre. Vamos para a eliminação. Na eliminação, é muito parecida com SN2. Só que na eliminação, é uma eliminação de alguém, tá? No SN2 é uma substituição. Então, eliminar. O que vai acontecer aqui? Percebam que eu tenho essa estrutura e a ação, tá? Olha só. Negativo, base forte, né? Aí aqui, ó, já no E1, você já vê que, ó, não tem isso, né? A gente vai ter a ação da água, que é uma base fraca. Então, o que que acontece aqui? A gente precisa formar esse produto. Como é que eu formo esse produto? Você percebe que aqui ocorreu uma eliminação, tanto do bromo, tá? Como no final da ação do próprio nucleófilo. Ele vai ter que atuar em cima de alguém aqui, para ocorrer uma quebra. Então, onde é que ele vai ocorrer? Em cima desse hidrogênio. Quando ele faz isso, tem que ser rápido, viu? Vocês estão vendo que, ó, a transição. Quando ocorre isso, essa ligação vem para cá. Por isso que ficou tracejado, tá? Então, ó, o tracejo dessa outra ligação. Automaticamente, essa ligação ela vai ser, ó, quebrada e vai para o bromo. É por isso que, ó, ficou tracejado de novo e ele já ficou negativo. Tinha as bolinhas, ó, já tá negativo. Só tá ocorrendo essa transiçãozinha. Pronto. Quando isso acontece, o que que vai? Ó, ele vai, quebrou, tá? Esse hidrogênio desceu aqui, ó, CH3, formou a dupla. E essa ligação aqui, ela ficou o quê? Partiu. Ó, formou isso. Por quê? Porque quando ocorre essa ligação, o hidrogênio automaticamente, ó, se desvincula, não é isso? Então, ficou aqui o hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu sei, vocês não entenderam isso aqui. Esse hidrogênio vai ficar para cá. Vai ocorrer essa quebra dessa ligação aqui, ó. Desculpa aqui. Pronto. Porque, ó, os dois hidrogênios que sobraram são esses, ó. Esse hidrogênio vai ficar ligado com ele, ó. Tá aqui ele, ó. Então, esse hidrogêniozinho vai haver essa quebra e ele vai se formar esse OH aqui junto com o CH2H5, tá? Então, formou uma ligação dupla. Porque se ele não sair, como é que essa dupla vai ser formada? Então, é por isso que formou essa dupla. Porque o carbono ele tem que ter 4 ligações. No E1, aí vocês lembram de SN1, tá? Assim, mais um detalhe. Aqui é o contrário, viu? Os carbonos terciários são mais reativos que o secundário que o primário. Porque na SN2, isso aqui é invertido, né? O metil, aí primário, secundário e terciário. No E1 funciona igual ao SN1. Então, vou ocorrer primeiro, ó, a quebra, quebrou, formou o carbocátio, coisa que aqui não tem, carbocátio não é E2. Quando formou o carbocátio, ó, a ação da água. Bem, o que a água faz? Ó, se liga aqui. Não é isso? Bem, quando essa água liga, ó, ela fica positiva, um dos elétrons formou essa ligação e ela vai ter que sumir. Então, de novo, vai atuar aqui no hidrogênio para ver essa quebra, o próprio oxigênio. Formou, tá? E formou H3O. Porém, eu preciso formar essa dupla. Então, vindo de novo para cá. Aonde é que vai ser mais reativo num carbono? Ó, 1, 2, 3, ele está ligado a... Ou um carbono primário, ele vai ser mais reativo num carbono terciário, secundário, e assim vai, não é isso? Então, é por isso que, ó, esse aqui é daqui, tá? Ó, as 4 ligações. Só separar aqui para não bagunçar. Então, essa ligação aqui vai ser formada a dupla? Não. Vocês percebem o seguinte, quem vai sair dessa história toda vai ser esse OH, tá? Ele vai ter que sair daí. Ó, o CH3 vai ficar aqui e vai ficar 2 hidrogênios. Então, aqui tem que atuar em cima de alguém para formar essa dupla. Então, o que que acontece? Isso aqui tem que sair para formar OH-.
certo? Para ele sair, essa hidroxila vai ter que atuar em cima de alguém, essa água. Saiu em cima do hidrogênio, que vai vir essa ligação para cá, certo? Aí vai formar o H3O+. E aí a duplazinha vai ser formada. Então, essa etapa aqui é mais rápida, tá? Se você quiser fazer ela também por carbocátio, pode fazer, não tem problema não, mas ela é mais rápida do que a anterior. Então, formou-se a dupla ligação. Então, resumidamente, vamos lá. SN2 são reações rápidas, onde ocorre a ação com bases fortes. A presença desses menos das cargas, tá? Identifica uma base forte. O SN1 ele age com bases fracas, ou seja, aquelas que não têm carga, porque usa as nuvens eletrônicas. A reatividade para SN2 é o metil, carbono primário, secundário e terciário. Ocorreu a reação, você vê que não existe carbocátio, existe só uma transição. Alguém entrou e alguém saiu, mas existe essa transição. A gente viu várias reações, um gráfico único, tá? Não tem etapas. Existem os efeitos estéricos, SNO ocorre por etapa, formação de carbocátio, tá? É lógico que na questão de Enem, eles não vão pedir para vocês fazerem isso